Olá pessoal, hoje a gente vai meditar na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 16. Antes nós vamos estar então orando e também cantando um hino. Oremos. Pai Celestial, nós te pedimos que derrames o teu Espírito nestes dias. Desperta os pecadores e reaviva os que te amam. Concede ao teu povo uma verdadeira visão de tua glória, uma fidelidade renovada à tua palavra e uma consagração mais profunda para o teu serviço, de modo que por seu testemunho o teu reino possa avançar e todas as pessoas sejam levadas a temer o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vamos cantar o hino do Inário Novo Cântico, de número 32. O nome do hino é O Deus Fiel às Suas Promessas.
Esse é o momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor. O título da mensagem de hoje seria: então você quer voltar ao Egito? A passagem que nós vamos meditar seria no livro de Êxodo, capítulo 16. Vou estar lendo agora a palavra do Senhor. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos de finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Então, na passagem bíblica do capítulo 16 de Êxodo, a gente vê que é relatado a murmuração dos israelitas contra Moisés e Arão, devido às dificuldades e escassez de alimentos durante a peregrinação no deserto, né? E após serem libertos pelo Senhor do jugo de Faraó, líder do Egito, eles afirmam que preferiam ter permanecido e morrido na terra do Egito, pois lá eram alimentados com fartura. Por conta dessa atitude, percebemos a ingratidão dos filhos de Israel pelo que o Senhor havia realizado em suas vidas, né? E a incredulidade deles também, de que ele poderia prover as suas necessidades. Assim como já tinha feito em várias ocasiões anteriormente, né? Moisés responde aos israelitas e adverte ali no versículo 8: vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Através dessa passagem, vamos então refletir e levantar situações em nossas vidas em que nós também podemos errar perante o Senhor, né? Para que nós possamos refletir e aprender através da palavra do Senhor. O primeiro ponto é quando nós pensamos que a nossa vida antes da conversão era melhor, né? E temos o desejo de retornar a ela. Nesse sentido,
a gente deveria pensar, né? Será que a sua vida era melhor mesmo? Porque podemos ter uma visão distorcida sobre isso. Se olharmos de forma mais crítica, talvez nos lembremos que nos dias anteriores passávamos por angústias e sofrimentos, no qual em nosso ritmo o que nós mais queríamos era sair daquela situação. Nesse sentido, a gente poderia ler a passagem de Êxodo 1, 22. Vamos olhar ali. Olha só o que está escrito. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, quando eles estavam no Egito, eles eram perseguidos, né? O faraó matava os seus filhos, né? Então, será que era tão bom mesmo ficar no Egito? A gente também pode ver uma outra situação no capítulo de número 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Então, a gente pode ver nessa passagem, né, como era pesado o trabalho, né, que eles sofriam, eles também eram espancados. Então, será que era tão bom assim ficar lá no Egito? E a gente lê também ali no versículo 23 do capítulo 2, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Então, os israelitas, quando estavam no Egito, eles gemiam e clamavam por conta dessa situação da escravidão que eles sofriam no Egito ao Senhor. Então, nesse sentido, a gente pode ver que não era tão bom assim viver no Egito, né? E qual entendimento nós podemos ter através dessa questão? Que mesmo sob a ótica humana, suas percepções estejam corretas, que nós passemos por esses momentos de vale, de dores, nos alegrando nele, para a sua glória, né? Alegando no Senhor. Devemos nos lembrar que a nossa morada eterna é a Nova Jerusalém, no qual nós vamos ter ali plenitude de paz para sempre com o Senhor, né? Conforme está escrito no livro de Apocalipse. A segunda situação que nós podemos estar errando perante o Senhor seria quando nós somos ingratos e murmuramos contra Deus. Nesse sentido, nós vivemos numa sociedade que parece ter o gosto pela reclamação, não é? E muitas vezes podemos ser influenciados negativamente, repetindo esse mau hábito. No entanto, nós precisamos renovar nossa mente pela leitura da Bíblia, encher nossos corações e lábios de gratidão e louvor ao Criador, né? Terceira situação seria quando nós desconfiamos que o Senhor irá prover as nossas necessidades no futuro. Nesse sentido, as dificuldades do dia a dia, principalmente com o contexto econômico e social atual brasileiro, realmente pode nos fazer ter dúvidas sobre o dia de amanhã, né? Por conta disso, devemos nos lembrar de que nosso Deus nos supriu até agora, até aqui, que nós tenhamos confiança e dependência na providência do Pai Celeste. Que nós possamos levar nossas cargas e necessidades por meio da oração e súplicas a Ele. Amém? E quarto ponto em que nós podemos estar errando perante o Senhor seria quando nós invejamos a vida no pecado dos incrédulos.
Sobre isso, a gente pode entender que a inveja é um sentimento que nunca deve ser estimulado em nossos corações. Apesar disso, as pessoas têm tido o costume de achar sempre a grama do vizinho mais bonita, né? Normalmente a gente vê muito esse tipo de pensamento entre nós e podemos ser influenciados também a ter esse tipo de pensamento. Que nós possamos ser gratos pela nova vida em Cristo Jesus e o caminho em santificação que Ele nos propõe, porque com certeza Ele sabe o que é melhor para nós, né? O pecado, apesar de poder trazer algum prazer, ele é transitório e, por fim, irá levar à morte e vergonha. É uma bênção sermos capacitados pelo Espírito Santo a queremos ir andar na luz. Amém? Então, seriam essas considerações que nós gostaríamos de trazer com relação a essa passagem, que nós possamos refletir sobre elas e que nós sejamos encorajados a trilharmos o caminho que o Senhor tem para nós nessa vida, mesmo que seja por desertos, necessidades e lutas. O importante é que Ele está conosco no caminho. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Tudo de bom. Abraço. Tchau.